seja feliz quem souber o que é o bem. Muitos termos são, muito pobre, só fala assim. Então, na cara, branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz afinal. Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa live, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, para que tudo aconteça aqui nesse clima de harmonia, de serenidade e paz. Que a nossa mensagem receba as bênçãos do Pai e a iluminação do Cristo, e que os bons espíritos estejam conectados com todos nós, tanto eu que estou aqui fazendo esse aprendizado para mim também, quanto para vocês que estarão recebendo essa mensagem que fala de um tema intrigante para a humanidade. E o que nós vamos trazer aqui hoje é como vencer as aflições. Eu vou começar contando uma história que eu vi há um tempo atrás, num canal de televisão, uma entrevista com um cientista, onde ele trazia... Era um homem de muita cultura, um homem sábio, com conteúdos elevados, mas ele trazia um conteúdo de negatividade quanto à visão de Deus. Ele se dizia ateu, e naquela entrevista, como se tratava de um homem sério, ele trazia aquela palavra dele como um pranto. E perguntado a ele por que ele tinha se tornado ateu e tinha abandonado a religião. Ele disse, porque Deus não explica a dor. Eu, que sofri na pele uma dor, um sofrimento muito intenso, não admito que Deus, vendo tudo isso, ele possa comungar com esse sofrimento meu. Eu sempre fui alguém que tinha muita fé nesse Pai, acreditava na religião que eu seguia, mas hoje eu simplesmente não acredito mais. Me considero ateu. Algumas pessoas vivenciam esse drama que esse homem também vivenciou. Ele não narrou o drama que ele passou, mas ele trouxe um conteúdo sério. Ele passava um comportamento de um homem digno, de um homem correto, mas a revelação dele era um pranto, era de uma intensidade profunda. Eu diria que ele estava numa crise existencial. Algumas pessoas também vivenciam isso. Quantas pessoas passam aqui pela Terra, sofrem, muitas vezes crianças, recém-nascidas, já vêm doentes, passam uma vida de sofrimento, e são tantas as dores no mundo que, se a gente diz assim, se Deus vê tudo isso, por que ele permite? Entendeu? São perdas afetivas, são pessoas com dores que são dores do nascer ao morrer, do berço ao túmulo. Entendeu? E muitas coisas, muitos crimes, muitos assassinatos, a gente vê assim que, se a gente analisar o processo da dor diante da humanidade, a gente vê que Deus não é muito justo na distribuição da dor. Se a dor fosse uma safra de grãos, a gente poderia dizer
que Deus distribuiu a quantidade de grãos em proporções diferentes para cada uma das pessoas, entendeu? A gente vê o reverso financeiro de muitas pessoas, muita gente cometendo suicídio por essa dor tão profunda, algumas crises existenciais, algumas crises de comportamento, algumas crises afetivas, dores profundas que invadem a alma do ser humano na Terra. A grande questão é que, por que Deus, muitas pessoas têm sucesso, mesmo sendo pessoas de má qualidade, pessoas que não têm uma vida regrada, e, no entanto, pessoas que têm uma vida ilibada, um comportamento equilibrado, uma fé religiosa e sofre consequências muito difíceis em sua caminhada. Algumas questões foram levantadas e a gente vê que algumas respostas tentam explicar a questão da dor, mas não convence de tudo, porque a gente percebe que nessa jornada, quando a gente diz assim, a religião muitas vezes explica, algumas religiões, algumas correntes religiosas, às vezes explica a dor da seguinte forma: quando você morrer, você vai para o paraíso. Mas isso aí, as pessoas também que não sentem dor, pegam esse mesmo trem. O preço da passagem é diferente. Para aquelas pessoas que sofreram, passaram a vida inteira sofrendo, mas na hora de pegar esse trem, comprar essa passagem para ir para esse hotel 5 estrelas no paraíso, essas pessoas vivem o mesmo conforto espiritual lá no paraíso, entendeu? Então, entender a dor é de uma habilidade muito grande para aquelas pessoas. E quem não conhece uma fé raciocinada, interpretar o sofrimento, interpretar a dor com uma segurança, com equilíbrio, com qualidade, a gente percebe que é muito difícil. A gente vê crianças recém-nascidas com câncer, a gente vê assassinatos, crimes violentos acontecendo, e essas pessoas estão sofrendo essa dor. Será que Deus não vê tudo isso? Por que que ele permite? Se ele vê, por que que ele permite? Entendeu? As perdas que cada um de nós passamos nessa caminhada, precisa de uma explicação mais lógica. A questão é o seguinte: em 1857, o governador espiritual do Óbice, o governador da Terra, Jesus Cristo, resolveu mandar o Consolador prometido, que ele havia prometido. Quando ele esteve aqui na Terra, ele prometeu que ele mandaria o Consolador. Ele manda esse Consolador para esclarecer e consolar e explicar as grandes dores do mundo. E a obra de Kardec, para quem se conforta nesses ensinamentos, a gente dá para perceber que é realmente um conforto espiritual, porque a gente passa a ter uma fé raciocinada depois que a gente conheceu a obra de Kardec. E a gente tem alguns itens que são realmente marcantes. Tipo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem lá o título Bem-aventurados os aflitos. Por que bem-aventurados os aflitos? Aí ele vai explicar no item 4 e no item 6 que essas dores são celeiros de bênção e paz para a renovação e para a reconstrução do nosso modelo espiritual e a nossa correção evolutiva na Terra. Com isso, a gente percebe que só nesses dois itens aí, ele já fala das causas, do item 4, ele fala das causas atuais, porque muita gente pensa que a dor ela vem de outros contextos, mas, na verdade, a maioria das dores elas fazem parte das causas atuais do que a gente vivencia aqui na Terra. Mas aqueles que não encontram resposta para as causas atuais, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem também o item 6, que causas anteriores a esta vida, causa dos sofrimentos anteriores a essa vida. E aí, nesses dois itens, a gente vai encontrar um celeiro de informações, de conteúdos que vão realmente confortar os nossos corações. E aí, o que é que está explicado aí?
a reencarnação. Só a reencarnação vai nos mostrar o caminho porque nós estamos vivenciando as dores e sofrimentos na Terra. Porque não existe nenhum plantio aqui na Terra que não tenha sido vivenciado de uma forma desequilibrada, plantio negativo, que não tenha sido vivenciado em outro momento. Se não é nesse momento aqui, nessa encarnação, foi em outra encarnação, em uma outra vida. Então, por isso que ele selecionou aí esse celeiro de informações, causas atuais das aflições e causas anteriores a esta vida das nossas aflições. E tem um item 4, ele começa assim, eu vou ler um texto aqui que Kardec escreveu, com a palavra aqui Kardec, é um textozinho com 3 parágrafos, eu vou ler para que vocês interpretem a mensagem que faz a abertura desse item 5, das bem-aventuranças que Jesus mandou trazer para nós aqui na Terra. Item 4. De todas as espécies, são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promana de 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, aí ele já deixa bem claro que as dores e os sofrimentos que nós vivenciamos podem ser desta vida ou podem trazermos de outras vidas. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-se-á que muitos são sequências natural do caráter do proceder dos que se suportam. Na verdade, é o caráter, é o suporte que nós vivenciamos aqui que nos dá esse proceder negativo. E a dor vem desse desconforto. Quantos homens caem por sua própria culpa? E muitas vezes fica culpando o outro. Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e da sua ambição? Olha que palavras pesadas. Orgulho e ambição. São palavras que deixam um registro muito negativo em nossa caminhada. Se você tem um sentimento dessa estirpe, cuidado. Faça a mudança necessária para a correção desses defeitos morais que você ainda tem. É um textozinho de 3 parágrafos, mas que resume, que dá uma ênfase tão grande aos sofrimentos que nós vivenciamos aqui na Terra, e a gente tem como explicar esse sofrimento. No livro dos Espíritos, tem o terceiro livro, ele diz assim, as leis morais da vida. Toda imperfeição gera um sofrimento. Não existe nada que você faça de errado que não gere um sofrimento. Da mesma forma que está lá escrito que toda coisa boa que você faz gera um conforto espiritual para a sua alma. Então, no livro de Emmanuel, Religião dos Espíritos, eu trouxe uns itens aqui que realmente a gente vai poder refletir muito bem com referência à dor e o sofrimento. Por que da dor e o sofrimento nesta vida? Não é questão de trazer de outras vidas, não. Aqui nós trazemos aqui uns 20 ou 20 e poucos itens que Emmanuel selecionou desse livro aqui. Religião dos Espíritos, o título é Examina a própria aflição. Examina a tua própria aflição. E o que é que Emmanuel coloca aqui? A primeira, a aflição do egoísmo chama-se egolatria. Porque o egoísta, ele sente dor, dói nele, ele sofre muito. A questão do egoísta é entender que o egoísmo faz com que ele se afaste das outras pessoas, as outras pessoas queiram se afastar dele também. Ninguém é feliz sem compartilhar felicidade com ninguém. O egoísta, vamos supor que o egoísta vai morar numa ilha deserta. Ele não tem ninguém para compartilhar. Ele tem tudo, toda a grandeza, todo o poder, tudo de bonito, tudo de belo, mas só para ele. Ele não tem nem a quem dar uma notícia boa, ganha uma medalha. Olha, fui premiado aqui, fiz isso. Não tem nem como se elogiar, nem como se engrandecer. Então, o egoísta, ele sofre porque ele vive a dor da solidão. Ele não tem com quem compartilhar
Então, além do mais, ele se afasta das outras pessoas. Então, é uma pessoa que sente dores profundas por causa desse sentimento tão inferior que é o egoísmo. Emmanuel continua. A aflição do vício chama-se delinquência. O viciado é aquele que começa usando uma dosezinha hoje, amanhã novamente, mais outra, e ele aí se torna dependente ou da bebida, ou da droga, de qualquer coisa, ele se torna um doente, porque o drogado, ele se torna doente. E chega ao ponto que ele começa a roubar para alimentar o vício dele, e aí é o final. Todo viciado, a tendência é cometer o crime de se matar antes do tempo e vai para o mundo espiritual viver uma dor e sofrimento muito profundo, quando não sofre aqui na Terra mesmo. Então, as dores que a gente passa, as aflições que a gente passa, elas são conquistadas aqui mesmo. Vamos adiante. A aflição da agressividade chama-se cólera. A cólera adoece. A cólera cria dores no corpo, doenças no corpo, de diversas ordens. E outra coisa, a cólera também dá pé de galinha. Se você é aquela pessoa que não quer envelhecer muito cedo e você se infesta de cólera, essa vira uma delinquência e você envelhece mais cedo, além de adoecer o corpo, e o corpo também sofre as sequelas de muitas doenças. A aflição da agressividade, isso aqui eu já falei. A aflição do crime chama-se remorso, porque todos nós, quando estamos na Terra ou no mundo, na erraticidade, nós temos uma consciência. É o nosso juiz. Todos nós que cometemos os crimes, nós assimilamos e nós temos uma consciência. E, nesse momento, essa consciência nos alimenta a nossa mente para dizer: você errou, você é defeituoso, você tem problemas de diversas ordens. E quem é que não é alertado pela nossa consciência? Vai adiante, Emmanuel, aqui. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. O fanático se torna intolerante. A aflição da fuga chama-se covardia. Entendeu? Toda pessoa que busca a fuga é um covarde. Agora, precisa saber em que circunstância você está tendo essa aflição, a tendência de fugir, de medo, as consequências. É uma covardia porque não conhece uma lei maior e, às vezes, se acha até sozinho. Porque uma coisa nós temos que entender: o covarde é aquela pessoa que não sente a presença de um bom espírito junto dele. Porque quando nós oramos com fé, quando nós trazemos bons princípios, boas vibrações, a gente sente uma presença espiritual junto de nós. É a questão do hábito. Quando você cria o hábito de orar e você não tem medo e tenta fugir, porque tem pessoas que são tão covardes que, na hora que dorme, isso aí a gente tem conhecimento até do lado espiritual, quando elas dormem, elas não saem do quarto, o espírito dela não sai, a alma dela não sai do quarto, fica ali com medo de sair. É uma pessoa que vive assustada. Por quê? Porque não tem equilíbrio, não tem vontade de participar de coisas bonitas, porque o mundo espiritual é um mundo lindo, maravilhoso, e lá tem muito trabalho para a gente realizar, só que muita gente é tão covarde e foge tanto dessas circunstâncias que acaba se prejudicando, e quando dorme, na hora de se desdobrar no sono para ir para o mundo espiritual, fazer alguma atividade boa e aprender e potencializar seus conhecimentos, elas ficam presas dentro do quarto, porque é uma pessoa frustrada, é uma pessoa que tem medo, é uma pessoa covarde. Isso aí atrapalha a evolução do espírito na alma, na terra. A aflição da inveja chama-se despeito. Nunca está satisfeito. O invejoso, ele não está satisfeito nem até mesmo com a coisa que ele tem. Ele nunca está satisfeito com nada, até mesmo com as coisas que ele já adquiriu, não deixa ele feliz, entendeu? A aflição da indisciplina chama-se desordem. Nunca as pessoas que vivem em desordem é uma pessoa desorganizada. A pessoa que muitas vezes sai para o trabalho, se programa para ir para o trabalho,
tem que chegar no trabalho 8 horas da manhã, ele acorda 10 para as 8. E aí, em 5 minutos, ele se arruma, mas aí chega aquele momento que ele perdeu a chave do carro. E perde aquele tempo, ele fica nervoso. Quer dizer, ele começa a perder o dia dele, é uma pessoa desorganizada. E, nesse momento, o que acontece? Ele esquece que tem um trânsito que vai pegar, ele é 20 quilômetros que ele tem que andar, e aí ele já chega no trabalho atrasado. E alguém chega no trabalho e diz para ele, bom dia, só se for para você. Para mim, não tem nada de bom dia, porque ele não começou o dia dele bom, não se programou, não buscou acordar mais cedo para se arrumar com mais tempo, não sabe onde botar a chave do carro, porque isso é muito importante, às vezes ele não sabe onde bota a chave do carro, e o tempo que você leva e o nervosismo que você fica a procurar uma coisa que você já devia saber, onde devia colocar todos os dias, isso aí desequilibra, desajusta emocionalmente as pessoas. Então, é a aflição do indisciplinado, que cria uma desordem na vida das pessoas. A aflição da brutalidade chama-se violência. O violento só faz afastar dele as pessoas. Ninguém quer ficar perto de um violento. É uma pessoa infeliz porque ele provocou as brutalidades, as agressividades. Então, é uma pessoa que não tem amigos. Os amigos, poucos amigos começam a se afastar porque é uma pessoa bruta e se torna violento. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. Olha que a preguiça é uma coisa que dá um desconforto muito grande. As pessoas se tornam rebeldes. Quando, mesmo como preguiçoso, ele não consegue fazer as coisas e ele reclama de tudo porque ele não conseguiu fazer. Quer dizer, é uma pessoa que vive insatisfeita. Olha como Emmanuel traz elenca esses itens que são do nosso cotidiano. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. São aflições que você tem no nosso cotidiano, você vê as pessoas aí vivenciando essas aflições. A aflição da indiferença chama desânimo. Precisamos gostar de alguma coisa. Se nós não gostamos de nada, o que é que nossa vida fica um tédio. Nós precisamos fazer as nossas escolhas, para que essas escolhas nos garantam uma vivência saudável, não entrar nessa questão do desânimo. Quantas pessoas a gente atende, eu estou tão desanimada, quer dizer, porque é indiferença, você não valoriza as coisas que você tem na vida. Às vezes a gente pergunta, você já agradeceu a Deus pelas bênçãos que você recebeu na sua vida? Às vezes é uma pessoa bonita, uma pessoa com um corpo físico completo, não tem nenhum defeito, tem 2 pernas, 2 braços, tem 2 olhos, tem ouvido, tem boca, tem um raciocínio lógico, tem tudo, e não agradece a Deus e fica na indiferença e gera esse tédio. A aflição da inutilidade chama-se queixa. As pessoas que são inúteis, elas levam a vida se queixando, reclama de tudo, mesmo sabendo que ela não faz nada para mudar o mundo. E ela ainda reclama porque não tem os direitos que outras pessoas têm. Muitas vezes, vê pessoas na frente dela e ela reclama porque a inutilidade dela só sabe queixar, só sabe reclamar da vida. É uma aflição que leva a dor e sofrimento. A aflição do ciúme, esse é violento. A aflição do ciúme chama-se desespero. Porque o ciúme pode levar as pessoas ao suicídio, ao crime. Quantas pessoas matam aí? Porque eu matei porque eu amava. E ela não me queria mais, ou ele não me queria mais. Quer dizer, o crime está associado ao ciúme. Então, o ciúme descontrolado é uma situação de desconforto e gera conflitos, não só para essa vida, porque a gente vai colher o fruto que a gente plantar. Tudo que a gente plantar, que a gente vai colher. Se você planta um bom fruto, você vai colher bons frutos. Se você planta um ciúme, uma violência, você vai colher dor e sofrimento numa vida futura, entendeu? Então, a aflição da impaciência chama-se intemperança. Perde a medida das coisas. É intemperante, quer dizer, não tem equilíbrio emocional.
A aflição da sovinice, essa é muito boa, sovinice, chama-se miséria. O sovinista é um miserável, porque é aquele que a gente chama no popular, o pão duro. Ele, às vezes, ele não gasta nem mesmo para se manter. Passa privações porque é sovino, porque é pão duro. Isso é um crime, uma violência muito grande que você faz contra você mesmo, e ainda mais contra os outros. A aflição da injustiça chama-se crueldade. O injusto é cruel. Imagine o cruel, como é que ele é chega no mundo espiritual. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Ser bastante honesto, precisamos ser bastante honesto na hora de fazer essa filtragem, de compreender essa necessidade que a gente precisa ter de cada um de nós admitirmos o melhor para nós. O Espiritismo, na função de consolador prometido, vem esclarecer e consolar. Propõe uma renovação nas leis morais da vida, na vida atual e na vida futura. Quer dizer, para que a gente tenha uma vida futura plena de felicidade, a gente precisa construir essa felicidade aqui nessa caminhada. A gente costuma muito viver muito ligado ao passado, e muitas vezes estamos preocupados também com o futuro, projetando o futuro com ansiedade. Projetar o futuro em climas de desarmonia gera ansiedade. Ansiedade fora do limiar de bons comportamentos, de boa sintonia, é doença. Toda ansiedade gera uma doença desconfortável, entendeu? E Kardec nos traz isso aí com muita propriedade no livro Céu e Inferno. Aí tem um item lá, o item 7, que ele fala do Código Penal da vida futura. É maravilhoso. E todo ser humano deveria ler esse Código Penal. É curtinho, dá até para você decorar. São 33 itens que ele coloca lá como padrão de comportamento, como o Código Penal da vida futura. É aquela coisa, quando você procede de acordo com aquele Código Penal, você vai para uma vida futura pleno de felicidade, porque você cumpriu com determinação aqueles ensinamentos. E não custa nada você dar uma folheadazinha nesse Código Penal, está lá no livro Céu e Inferno, porque realmente é aquela questão, para cada imperfeição gera um sofrimento. Mas também tem aquela coisa, para cada ação no bem que você faz, gera o reverso, coisas boas na sua caminhada. Então, não existe aquela coisa, fez, não tem um retorno. Fez o plantio, tem um retorno. Se for um plantio bom, você vai colher bons frutos. Se for um plantio ruim, você vai colher um plantio negativo. Então, e tem uma coisa que chama atenção lá, dois pontos que são marcantes no Código Penal da Vida Futura, que me chamou a atenção, é que as maiores dificuldades do sofrimento aqui gerado nesta vida, elas estão relacionadas com os relacionamentos que nós vivenciamos, tanto os relacionamentos familiares e profissionais, os relacionamentos são a causa de maior dor na vida, entendeu? A indisciplina também. A indisciplina são circunstâncias muito pesadas. E a gente tem uma coisa interessante que eu vi uma prática dos jesuítas, e eu vou dizer aqui como é que funciona, é um amigo secreto que eles praticam lá no final do ano. Ele conta assim, você escolhe um grupo de pessoas, 5 ou 10 pessoas, divide em grupos, e naquele grupo, cada pessoa escreve um defeito e uma virtude daquela pessoa. Então, você vamos supor que seja um grupo de 5 pessoas. Você vai receber uma relação, você vai receber 4 relações de defeitos e 4 relações de virtudes. E quando você lê essas coisas que o seu parceiro está dizendo que você tem de bom ou de ruim, dificilmente você não aceita. Você não aceita, não, eu não tenho essa imperfeição. Não, quem diz? Muito embora aquela imperfeição apontada ali é a primeira imperfeição nas 4 listas.
mas você tema que você não tem aquela imperfeição. Então, você vê como são as coisas, né? É você entender que nós nunca avaliamos os nossos proceder. Isso aí acontece também nas virtudes. Na hora que você cita lá uma virtude, não, eu tenho isso. Será que eu tenho isso mesmo? Você ainda duvida das próprias virtudes que alguém chega e coloca para você. Porque também, muitas vezes, às vezes é falta de um roteiro, de uma virtude que preencha aquela relação das 4 virtudes ou 5 virtudes que você vai colocar ali. Às vezes, você não encontra alguma, você cita qualquer uma, qualquer ponto. Às vezes, tem um dia que a pessoa fez uma ação boa, você vai lá e registra aquilo ali. Mas você tem que entender que aquelas 4 relações que chegaram ali para você é um despertar de consciência, mas a gente nunca está consciente das nossas obrigações, dos nossos deveres. Uma coisa que me chama muita atenção é a proposta da renovadora do Espiritismo. Toda vez que você chega de manhã cedo, liga uma TV, eu não só ligando a TV, eu coloquei o meu carro na oficina essa semana, eu fui trocar um vidro do carro, e eu tive que ficar um tempo bem, mais de 1 hora lá na oficina, fiquei lá na sala, não tinha nada para ler, eu peguei um jornal e fui ler. Eu não vi, folhei o jornal todo, eu não vi uma boa notícia. Todas as notícias são miseráveis, são notícias ruins, defeituosas, imperfeitas. Quer dizer, a gente tem, tipo assim, um encontro como esse aqui, uma live como essa aqui, por que não sai um comentário lá? Olha, o pessoal do Grupo Espírita Irmã Terezinha fez uma live falando das aflições do ser humano na Terra. Foi tão bonito, foi tão contextualizada, e a gente precisa aprender coisas boas. Não tinha nada de bom, só tinha coisa ruim. Eu fechei o jornal, peguei o celular e fui ver algumas mensagens bonitas ali para substituir a negatividade daquelas mensagens que eu via ali. Centenas e centenas de jornais, de notícias ruins naquele jornal. Porque uma coisa interessante, Emmanuel nos traz sobre isso aí, Emmanuel nos traz uma frase que é dura. Olha essa frase de Emmanuel aqui. Eu trouxe para que vocês compreendam a dureza, às vezes, de Emmanuel. Ele é forte, mas ele é realmente conciso, consciente do que ele quer falar. Ele diz aqui: mais vale chorar sobre as algemas da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Vou repetir. Mais vale chorar sobre as algemas da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Porque você não vê ninguém que está em queda chorando, infeliz. O choro vem sempre depois. A pessoa roubou. Outro dia mesmo estava vendo um caso de uma pessoa, um político, que se meteu com falcatruas, roubou. E para que ele roubava o dinheiro? Ele roubava para ir para a casa de prostituição. Ele passou a se viciar, roubava para gastar com as mulheres da noite. Quer dizer, ele se tornou muito infeliz, porque ele ficou independente das noites, chegava em casa todo dia de manhã, rompeu até com a família, porque ele se viciou naquelas influências, porque tinha dinheiro para gastar e, na verdade, ele estava contextualizando uma vida de dívida, de sequelas para uma vida futura, entendeu? Então, é entender que, muitas vezes, quem está em queda moral, está sempre sorrindo. Agora, a dor vem depois, quando ele foi preso, quando ele ficou se lamentando pelas dificuldades, é que ele passou a compreender que não valeu a pena. E aí ele deu aquela entrevista, eu vi uma entrevista na televisão, mas aí não tinha mais jeito, ele já tinha cometido os erros absurdos que ele cometeu, influenciado pelo poder do dinheiro, pelo roubo que ele fazia, pelo desvio de comportamento, pelo desvio de dinheiro também, porque ele desviava o dinheiro e desviava o comportamento também, entendeu? Então, é preciso entender a mensagem de Kardec. E tem um texto lá no Evangelho segundo o Espiritismo que fala do papel transformador do Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina que transforma. É um papel incrível. E tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz, tem um texto lá, sede perfeito. O Espiritismo tem que ser
ele coloca lá, o espiritismo tem que ser bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. Aí ele fala do coração. Onde é que está o sentimento que internaliza no ser humano pelo coração? Eu costumo dizer que nós não temos um coração, nós temos um santuário. E muitas vezes esse santuário é afetado por tanta coisa negativa, por tantas imperfeições, que ele acaba se deturpando, adoecendo. O coração falha muitas vezes porque ele é sobrecarregado de tanta energia, tantas cargas negativas, porque não veio com esse papel. O coração ele foi dado por Deus e administrado por Jesus para que nossos corações se transformem num santuário de bênção, de luz, e a gente não sabe fazer isso. Então, o Espiritismo nos dá um resumo de uma vida em progresso, em caminhada, porque nós não somos frutos de uma só encarnação. Nós formamos capítulos. As nossas vidas, elas são umas solidárias com as outras, são múltiplas existências que nós temos. E se a gente, a cada reencarnação, a gente vai se aproveitando e a gente vai evoluindo dessa caminhada, é como se fosse uma novela. E um dia você vai ver os capítulos dessa novela seguido, passo a passo, cada um dando um passo firme na sua caminhada, porque as nossas encarnações, as nossas existências, elas são solidárias uma com a outra. Se você errou, você tem que resgatar. Se você procedeu no bem, você vai ser agraciado com bênçãos, com estruturas elevadas. O interessante é que nós estamos nessas jornadas que a gente vivencia aqui na Terra, é como você, a cada dia, você está encontrando alguém novo na sua vida. Você pode estar encontrando hoje ou amanhã, você vai encontrar na fila do banco, amanhã não, que é domingo, mas na segunda-feira você pode encontrar na fila do banco uma pessoa com quem você conviveu há 300 anos atrás. E essa pessoa pode ter um resgate a vivenciar com você, no bem ou no mal. Então, mas tudo chega no tempo certo, porque a caminhada evolutiva, ela é gradual e processual. Então, a gente pode estar encontrando amanhã na rua, no Centro Espírita de Irará, no Centro Espírita de Nova Açores, no Centro de Salvador, a gente pode se encontrando no Centro Espírita uma situação de conforto, de melhoramento evolutivo, entendeu? É nesse contexto que a gente tem que entender o quanto a gente precisa aproveitar as oportunidades. Então, a questão de você encontrar alguém hoje, que você teve um relacionamento há 1000 anos atrás, que você veio agora, que você está preparado para passar por aquele momento de reencontro, de afetividade, ou até mesmo viver alguma aflição com aquela pessoa, isso faz parte de um projeto de vida. E qual o planejamento para tudo isso? O planejamento é tornar-se melhor. O espiritismo no coração. O planejamento que o espiritismo nos comanda é o espiritismo no coração. De que forma? A prece, a religiosidade, eliminar as imperfeições, os vícios, as mazelas da vida. Fecha aí para não atrapalhar. Certo. É meu neto. Então, a gente entender que as nossas aflições que a gente vive hoje, elas têm que ser passadas com instrumentos. Quais são os instrumentos? Prece, religiosidade, eliminar as imperfeições para que a gente saia dessa vida com um manancial de coisas boas para vivenciar uma paz e muito amor em outra vida. Quando a aflição chega, quando a aflição bate à nossa porta, o que é que a gente tem que fazer? Confiar, se entregar. Porque muita gente pensa que fé é acreditar. Fé não é só acreditar, não, gente. Fé é você se blindar, é você confiar, você se entregar, você compartilhar com Deus. Quem nunca brigou com Deus aqui? Quantas vezes você está em sofrimento, então para você chama Deus, vem cá, meu amigo, vamos conversar aqui. Parece que as dores estão chegando além da conta, as contas,
os boletos estão chegando aqui na minha vida para me complicar. Tenha paciência comigo. Aí você vai iniciar. Agora você tem que chamar com equilíbrio, com força. Essa briga com Deus tem que ser uma briga consistente. E Deus tem que sentir segurança na sua fala. Porque você não vai reclamar, simplesmente reclamar por reclamar. Você reclama e mostra a ele que você pode reverter aquela situação. Então, isso é confiar, entendeu? Jesus disse aqui, vinde a mim, o que é que Jesus disse aqui? Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Foi isso que Jesus nos disse. Então, esse momento é um momento de equilíbrio, para que a gente... Aí, hoje, até pessoal, o cachorrinho está aqui reclamando, porque eu não estou dando atenção para ele. Entendeu? Aí Jesus disse aqui, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Ele dá. Se você confiar, se fizer aquela fé, tiver aquela fé consistente, aquela fé raciocinada, em cima de um contexto de entrega mesmo, ninguém fica desamparado. Não existe ninguém aqui no plano material que seja desamparado. Todos nós somos acompanhados. A grande virtude é que nós somos... Olha a nossa família espiritual. Nós temos Deus como Pai Supremo e a gente precisa entender essa mensagem. Quem é Deus na nossa vida? A gente tem Jesus como nosso irmão mais velho e, além de tudo, nós recebemos como doação divina um anjo da guarda, que ele vem nos acompanhar do berço ao túmulo. Então, dizer que nós estamos sozinhos aqui na Terra é uma tremenda mentira, injustiça. E a gente não pode dizer essa coisa, né? E Jesus ainda diz aqui, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Olha quantas frases cheias de ênfase, de verdades. E não temos que duvidar dessas frases de Jesus. O que é que Jesus disse aqui? O jugo do Cristo é suave. O que é o jugo? O que é o jugo que Jesus chamou aí? O jugo é um madeiro, aquele madeiro que o animal coloca para não fugir do roteiro de trabalho dele. O jugo é o madeiro que Jesus coloca em nossa vida para nós não nos desviarmos dos nossos comportamentos, entendeu? Então, é nesse contexto que ele diz, o meu jugo é suave, o fardo é leve. Por que o fardo de Jesus é leve? Porque ele nos ensina a perdoar. E aí eu pergunto a vocês, o que é mais leve, perdoar ou odiar? Quando você odeia uma pessoa, você leva aquela pessoa para dormir todas as noites com você. Você não tem paz de espírito. Então, é melhor que você perdoe. É mais leve o fardo de perdoar, pois Jesus, o fardo é leve. O fardo de Jesus é leve, porque ele ensinou a perdoar. Quem perdoa realmente tem um fardo leve, porque o ódio algema e o amor, o perdão, liberta. Então, isso é a grandeza de Jesus, entendeu? Então, entender que se você quer realmente ter 70% de sofrimento diminuído na sua vida, evangelize o seu coração. Na hora que você limpa o seu coração, você evangeliza o seu coração, você se liberta de 70% das mazelas da sua vida, porque você conseguiu crescer espiritualmente, se aproximou dos bons espíritos, você apagou, deletou os rancores, as mágoas, os ressentimentos, porque todos esses sentimentos, com certeza, só trazem intranquilidade e infelicidade ao ser humano. Eu tinha um cliente que ele tinha uma dor no peito muito grande. Ele me procurou, ele disse, eu tenho essa dor no peito e eu não sei, já fui em vários médicos, tem muitos anos que eu venho tentando tratar essa dor no meu peito, e eu falei, isso não é motivo de terapia, uma dor no peito, ele deve estar com algum problema de saúde física, mas eu comecei a conversar com ele, né? E fiz um questionamento que a gente, na psicologia, nós temos um questionamento que nós chamamos questionamento socrático. São perguntas que vão conduzindo e vão trazendo os conteúdos, muitas vezes até
de uma vida, de um momento passado da pessoa, a vida passada, de um momento passado da pessoa, uma vivência, e ele acabou me revelando que ele tinha um inimigo de anos, e era uma pessoa que dava uma angústia tão grande que ele se encontrava na rua, ele passava mal, ele encontrava essa pessoa, ele passava mal. Eu falei, você tem que fazer um tratamento de choque. Essa pessoa que você tem como inimigo, ele também não gosta de você na mesma proporção. Ele disse, não, pelo que eu vejo, ele até passa por mim, até me cumprimenta, mas eu tenho uma raiva, um ódio tão grande dentro de mim desse homem, e coisas do passado, a minha história do passado mesmo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um tratamento de choque. Você vai descobrir uma coisa que esse homem está precisando ganhar. Ele, o quê? Você quer que eu dê um presente a esse homem? Você vai comprar, veja uma coisa, procure sondar na família dele, com as pessoas dele, uma coisa que ele tem muito desejo de ganhar, mesmo que seja uma coisa cara, você vai comprar e dar de presente para ele. E aí, ele disse, teve uma resistência, eu conversei muito com ele, mas no fundo, ele aceitou fazer, ele pesquisou, realmente o que a pessoa queria ganhar era uma coisa cara, ele comprou essa coisa, a prestação, que ele não tinha dinheiro para pagar a vista, comprou a prestação e foi na casa. Eu fui com ele lá. E disse, vamos levar o presente. Você não tem força de ir sozinho, eu vou com você. Fomos lá e levamos esse presente para esse homem, entendeu? E na hora que ele deu aquele presente àquele homem, ele se sentiu tão bem. O homem se sentiu maravilhado e ele se sentiu muito bem. E toda aquela mágoa, aquele ódio, aquele rancor que estava dentro dele, parece que arrancou dele e a dor dele desapareceu. Ele foi curado por uma ação do bem e, consequentemente, isso acontece não só com esse homem, acontece com cada um de nós, entendeu? A gente precisa entender que o amor remove multidões de pecados. Quando ele fez aquilo, o homem recebeu aquilo com energia tão poderosa, tão bem reflexiva, tão amorosa, que mandou para ele uma energia poderosa que afetou o coração daquele homem, e aquele homem ficou sem ação, porque recebeu uma dádiva maravilhosa. Para encerrar, eu vou contar uma história aqui. Saindo Jesus de Jericó, ele se dirigia para outra cidade fazendo aquelas pregações. E sentado à beira do caminho, tinha um cego chamado Bartimeu, entendeu? Bartimeu, na hora que ele ouviu, ele não viu, porque Bartimeu era cego. Bartimeu, vendo que Jesus passava, ele começou a clamar. Olha como a mensagem do evangelista Marcos, no capítulo 10, diz aqui: vendo Bartimeu que Jesus passava, ouvindo que Jesus passava, porque o sentido dele era aguçado no ouvir, mas ele não via. Então, ele começou a clamar. Esse clamor aí, vamos fazer uma referência que não é um lamento, é um clamor de entusiasmo, de certeza do que aquele momento representava para Bartimeu. E ele dizia, Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. E ele gritava. A multidão que acompanhava Jesus era muito grande, mas ele tinha tanta fé em que Jesus ia fazer um milagre com ele, mas ele não se resistia. As pessoas ficavam demonstrando ele. Não faça isso, não atrapalhe a vida de Jesus. Ficaram admoestrando ele, mas ele não parava, ele continuou falando. Então, nesse momento, que Jesus viu aquela cena de aquele homem clamando, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Jesus parou. Olha o que significa cada coisa que a gente interpreta. Jesus parou. Todo mundo parou. E aquelas pessoas que estavam demonstrando aquele cego, todo mundo se parou também. Jesus disse, chame ele, traga ele aqui. Aí, quando Jesus deu escuta àquele cego, as pessoas que estavam mostrando aquele cego já se voltou a favor dele e já disse, tem confiança,
ele te chama, confia, ele te chama. Aí, nesse momento, o que eu achei mais interessante é que Bartimeu jogou a capa dele fora e levantou. Quer dizer, olha como o contexto chama atenção aquela mensagem do Cristo, do evangelista Marcos. Ele jogou a capa fora. Por que ele jogou a capa fora? O que representou aquele jogar a capa fora? Ele não precisava mais daquela capa, porque a capa, naquela época, segundo os evangelistas, aquela capa significava o quê? Significava que ele era um esmolé, que ele precisava da capa para receber a ajuda de todo mundo que passava ali. Era uma vestimenta do esmolé, da pessoa que pedia esmola, entendeu? Mas ele, na hora que ele viu que ia ser atendido por Jesus, Jesus tinha chamado ele e jogou a capa fora. Quer dizer, eu não preciso mais dessa capa, eu vou me libertar. Não é a questão, ele não se sentiu não se sentiu mais autocomiseração, ele se sentiu poderoso, ele se sentiu acolhido por Jesus, entendeu? E aí Jesus perguntou, o que queres que te faça? Aí ele disse, eu quero ver. Aí Jesus, a tua fé te curou, vê. Aí ele passa a seguir Jesus na sua caminhada. Uma coisa que é mais interessante, se algum de nós, Jesus chega para a gente e pergunta, o que queres que eu te faça? Você saberia responder? Eu já pensei isso aí tranquilamente, eu não tenho nenhuma dúvida. Se Jesus chega para mim e me diz, que queres que eu te faça? Eu digo, Jesus, por favor, me dê um tempo. Porque eu não saberia dizer de imediato o que é que eu quero, porque são tantas coisas que a gente busca nessa caminhada, mas de uma coisa eu tenho certeza. Em princípio, eu ia dizer, eu quero viver. Porque viver é a maior virtude que nós podemos pedir a um ser superior como Jesus, entendeu? E no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito aqui, não vos pergunteis o que haveis sido. Tem uma mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo que um mensageiro diz assim, quando a gente chega no mundo espiritual, quem está lá não nos pergunta o que haveis sido, o que você foi na Terra. A gente vai ter que prestar conta do que a gente fez de bem. Quantas lágrimas nós enxugamos? Aí sim. E a gente entende o seguinte, que tudo que a gente traz aqui como oportunidade de viver, de acalentar, de enxugar lágrimas, de fazer boas doações, de ajudar o nosso semelhante, isso são virtudes que a gente não pode abrir mão. Quando tem uma passagem na Bíblia, onde tem a visita de Jesus a Marta e a Maria, são as irmãs de Lázaro. Jesus chega para visitar Marta e Maria, e as duas acolhem Jesus e coisa e tal, mas depois Marta sai junto de Jesus e vai cuidar dos afazeres da casa. E de lá, quando ela vê que Maria está ali encantada com Jesus, ela olha para Jesus, segundo diz que bota a mão na cintura e diz, Jesus, você não vê que Marta não está fazendo o correto? Ela me deixa fazendo as coisas sozinha aqui e fica aí de prosa com você, Jesus. Aí Jesus vira para ela e diz, Marta, Marta, não se esqueça que você está muito confundindo as coisas materiais da terra, preocupado só com as coisas materiais. Vê que Maria está ficando com a melhor parte. Quer dizer, a Maria está se instruindo, entendeu? Nesse contexto que a gente entende o quanto Jesus trazia mensagens sublinhadas para que a gente possa aprender. E a gente tem tem um dito popular, que eu diria que pode ser até um provérbio, que diz aqui, o homem nasce, cresce, se corrompe, fica velho e morre, e não vive. Quer dizer, ele existe, mas não vive. Quer dizer, viver é uma coisa que é eterna. E a questão do viver, são poucas pessoas que sabem realmente viver com dignidade. E esse homem aqui, que homem que nasce, cresce, se corrompe,
fica velho e morre. Quer dizer, isso é o cotidiano de muita gente, entendeu? É nesse contexto que a gente vai assim. Bartimeu, o texto encerra a conversa do evangelista, encerra coisa aqui. O Bartimeu segue Jesus pelo caminho, não mais à margem. Ele não estava à margem, porque no início ele estava à margem, sentado à beira do caminho. Mas a partir daquele momento, Jesus o curou, ele seguiu Jesus. É isso que a gente tem que entender. Deus é misericórdia. Eu me lembro que uma certa feita, que isso ainda dá para contar, já estou quase encerrando, uma certa feita eu estava visitando um amigo meu num sítio, sinal um sítio muito bonito, e eu falava com ele dos atributos de Deus. Eu falava que Deus é misericórdia, Deus é grandioso, Deus é puro, Deus é grandeza. Eu falava dos atributos de Deus. Aí, quando eu terminei de falar dos atributos de Deus para esse senhor, ele disse assim: Você não esqueceu nada? Eu falei, não, eu acho que é tudo isso, Deus é tudo isso. O que é que você teria mais a acrescentar? Ele virou para mim e disse, Deus é farturento. Quer dizer, o que é que ele estava vendo na frente dele ali? Aquela fartura, ele morava num sítio, onde cortado por um rio muito bonito, e trazia uma mensagem da grandeza de Deus, montanhas, árvores, o rio, lagos, aquela beleza da natureza. Ele diz, Deus é farturento. E a gente tem que entender que Deus é realmente esse ser farturento, promissor, acolhedor e renovador das nossas almas. Uma certa feita, eu vi uma mensagem do Papa antigo, João Paulo II. Ele dizia o seguinte: eu sei que o mundo espiritual existe, e eu entendo até como é que funciona a lei de Deus em alguns aspectos, mas não sei como é que acontece essa questão de ir e vir para a vida na Terra. Ele dizia assim: eu sei de algumas coisas, mas não sei de tudo, não conheço quase nada. E eu digo para vocês, já o espírita conhece quase tudo, precisa apenas se internalizar nesse contexto de grandeza. A gente tem um hábito de dizer assim, nós estamos vivendo na Terra um contexto de vidas passadas. E quando a gente fala de nós em vidas passadas, a gente esquece que o espírito que vive essa vida é o mesmo que viveu numa vida passada. Se alguém chegar para mim e me disser, Gilberto, eu tenho novidades sobre sua vida passada. Aí eu digo, conte. Ah, você foi um crápula, você foi um violento, você foi muito defeituoso. Aí põe 1000 defeitos na minha vida passada. Aí eu ouço aquilo com a maior naturalidade, porque uma vida parece que não sou eu que estou ali. Mas se ele chega para mim e diz assim, Gilberto, eu soube de uma coisa, um defeito seu a semana passada, epa, não conta. Aí eu vou dizer, epa, não conta, porque, na verdade, nós entendemos que a nossa vida ela está muito presa a essa questão presencial, essa vida presente. Nós esquecemos que nós somos de uma vida influenciando a outra, e os nossos defeitos do passado têm que ser vivenciado, transformado e acolhido, entendeu? Eu vou encerrar porque tenho muita coisa para contar para vocês aqui. Realmente, aí eu fico, quando eu começo a falar das coisas de Deus, falar das coisas do espiritismo, eu me encanto. Mas é importante que a gente sinta que a grandeza de Deus está realmente a nos acolher. Tem um textozinho aqui que eu vou encerrar. Um homem tinha um sítio e ele precisava vender esse sítio. E ele encontrou Olavo Bilac, um poeta, o poeta Olavo Bilac, na rua, e ele pediu para que ele redigisse um anúncio para ele colocar no jornal. Aí o Olavo Bilac pegou um papelzinho e escreveu: vende-se encantadora propriedade, onde o extenso arvoredo canta os pássaros ao amanhecer. É cortado por marejante
cristalinas águas de um belo ribeirão. E a casa nela existe, é banhada pelo sol nascente, oferecendo as sombras das tardes na varanda, fresca e deliciosa. Aí ele deu o anúncio, o homem pegou, foi para casa, e uns dias depois o Olavo Bilac encontrou ele na rua, e aí vendeu o sítio. Eu, depois que eu li aquele anúncio, nunca mais pensei em vender meu sítio. Eu não sabia que meu sítio era tão grande, tão bonito, tão belo, e eu nunca mais vou vender meu sítio. Quer dizer, você vê, a gente não tem visão das coisas quando você descreve quem você é, o que você pode ser, aonde você pode chegar, a grandeza que está em cada um de nós. A gente podia dizer assim: eu sou uma maravilha, eu me amo, eu quero ser feliz, eu vou lutar para construir meu mundo de felicidade e traçar um perfil de felicidade em torno das pessoas que estão em torno de nós. Essa é a grandeza que a filosofia espírita nos dá. Essa questão de as aflições que nós vivemos hoje, a gente pode se libertar, é uma grandeza. E vamos nos libertar de todas essas aflições, porque elas não são nossas. Elas estão em nós porque a gente é permissivo. Então, vamos nos libertar de todas essas aflições e caminhar para Deus, para Jesus, para os bons espíritos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.